voltamos a tratar da possibilidade de desligamento do PMDB do bloco de oposição na Assembleia. Nós conversamos agora com o deputado Antônio Júlio, que é secretário-geral da Legenda em Minas. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, o deputado Vanderlei Miranda disse que já tem um documento assinado por 7 dos 8 parlamentares da bancada do PMDB, né, e que fazem parte do bloco Minas Sem Censura, que são pela saída dos parlamentares desse bloco. O senhor seria o único deputado que não assinou. Como é que está essa situação? Do que depende essa saída, esse rompimento? Na verdade, o que aconteceu, eu sou líder da minoria, né, consequentemente líder do PMDB, e o deputado Sávio Souza Cruz é o vice-líder, e eu estive fora 10 dias. Quando eu cheguei, estava essa movimentação toda e tinha realmente um documento assinado, e que eu questionei esse documento, que foi feito na minha ausência. Né? Eu sei que houve a interferência do governo para que esse documento fosse assinado. De que tipo de interferência? Chamando um a um dos deputados, pedindo o desligamento do bloco, né, do Minas Sem Censura. Então eu ponderei para os deputados que nós precisávamos ter mais uma semana de conversa. Porque a política, você não pode fazer apenas por assinatura, você tem que ter uma conversa mais clara. A gente tem que ter objetivos políticos. Então os deputados entenderam, me deram uma semana de prazo para a gente tentar uma conversa, e eu estou fazendo isso, né, tentando protelar essa decisão de acabar com o bloco agora. Deputado, há descontentamento dentro da bancada, uma vez que houve, inclusive, parece que espaço do governo de procurar os deputados um a um para conversar. Olha, espaço sempre tem, né? Porque hoje você fazer oposição, isso tem um custo muito alto, né? O ônus é pesado, principalmente no regime democrático. Eu, pelo menos, eu tenho essa concepção que você que está na oposição, você não pode ter as benesses do governo. E a maioria, às vezes, preocupa muito com as benesses que o governo pode oferecer. Que tipo de benesses? Emendas parlamentares, né? Além da emenda parlamentar, mas alguma ajuda para os prefeitos, para as associações. Então, espaço existe, porque hoje muita gente acha que você não sobrevive sem verbas públicas. Há uma das explicações que corre sobre esse rompimento, esse iminente rompimento, é que há ciúmes também da projeção que alguns parlamentares têm sobre os outros nessa oposição que foi bastante combativa nesse primeiro semestre. Isso é fato? Eu não sei se é oposição, né? Porque nós fizemos um bloco, isso aí é público e notório, mas quem pareceu mesmo, e a gente tem que reconhecer isso, no PMDB foi eu e o deputado Sávio Souza Cruz. Né? Nós fomos mais combativos, então nós tivemos mais espaço na mídia. E através do PT também o Rogério Correia. Mas isso não é motivo, né? Porque isso também me tomou um tempo danado. Eu estou praticamente por conta de fazer essas manifestações. Então não é ciúme, sabe? Porque espaço tem para todo mundo. Nós sempre, no PMDB, nós sempre abrimos para todos. Todos têm a oportunidade de falar, de manifestar. Nós estamos juntos nos projetos. Qualquer deputado, nós daríamos guarita, né? O deputado Vanderlei Miranda justificou aqui, a principal justificativa dele, do ponto de vista dele, é que a presidente Dilma não valorizou o PMDB mineiro, não deu os cargos que eram esperados de segundo e terceiro escalão, fez declarações que ele critica, como, por exemplo, dizer que é viável e que ela vê com bons olhos uma aliança, uma eventual aliança do PT com o PSDB em Belo Horizonte. O senhor acredita que isso é um sentimento geral dentro da bancada daqueles que assinaram e que são pró-rompimento? Olha, essas declarações realmente incomodam politicamente, né? Nós não podemos omitir a isso. Mas nós temos que entender também que o PMDB faz parte do governo da Dilma, o vice-presidente é do PMDB. Né? Agora, que realmente o espaço do PMDB a nível nacional foi bastante reduzido, isso nós estamos cobrando do Michel Temer a ocupação desse espaço. Né? Realmente nós ficamos praticamente de fora do governo. Somente o PMDB de Minas, que tem sido muito fiel às últimas eleições do PT. Em 2006,
foi o primeiro partido organizado que foi dar apoio ao Lula no segundo turno. Foi o PMDB de Minas Gerais, que inclusive fez a campanha dele em Belo Horizonte. Porque o próprio tinha alguns membros do PT que abandonaram a campanha do Lula, e o PMDB esteve junto. E nós não temos esse reconhecimento. Isso realmente a gente tem encontrado. Mas eu acho que não adianta ficar falando. Eu gosto de dizer, e falei isso para o Michel, que é o nosso vice-presidente, que às vezes a gente fica lamuriando aqui, chorando aqui, mas não vamos lá cobrar. Nós temos que ir lá mostrar a cara, cobrar, ter uma posição mais efetiva nessa cobrança de ocupação de cargos. Então, essa manifestação tem razão. Realmente, o PMDB de Minas está um pouco fraco nessa composição a nível nacional. O senhor mencionou aí o ex-presidente Lula. Ele tem um encontro marcado nesta quinta-feira com os aliados em Minas, que são da oposição aqui, né? Inclusive, naturalmente, o PMDB também. O senhor acha que o Lula pode entrar nessa história, influenciar de alguma forma essa possibilidade de rompimento aí, reverter essa situação? Eu acho que nem deve entrar. Eu acho que esse assunto nem deve ser levado a ele. Esse é um assunto muito pequeno para essa cúpula partidária, porque é um assunto interno da Assembleia. Nem não é um assunto de partido. O partido mesmo, a executiva partidária, tanto do PT como do PMDB, não participou nem da composição e nem agora da dissolução. Eu acho que nós devemos preservar o Lula nessa discussão. O Lula tem um carinho muito grande, diferente de vários petistas, com o PMDB de Minas. Quando em 2006, que passava a ter um pouco de dificuldade, e que nós tivemos um encontro logo no início do segundo turno com o vice-presidente Zé Alencar, e nós fomos lá para conversar com o Zé Alencar, que era mineiro, o Lula ficou sabendo e fez questão de estar presente conosco lá. Então ele tem um carinho especial com o PMDB. Então eu acho que esse caso nosso aqui de solução de bloco, ou essa questão interna nossa aqui, eu acho que é um assunto muito pequeno para o presidente Lula. A gente tem que preservar. Como é que isso? Não tem motivo, não. Como é que o senhor acha que isso vai? O senhor disse que tem mais alguns dias para tentar reverter essa situação, né? O senhor está empenhado nisso. Como é que o senhor acha que vai conseguir fazer isso? Olha, eu sei que é difícil. Cheguei, a gente gosta de dizer que o jogo já estava jogado, mas tem uma prorrogação, né? Eu estou conversando com alguns deputados, mostrando para ele a questão política. E como eu disse, o bloco, eu acho que no final do ano nós teríamos dificuldade da manutenção do bloco, até pelas questões municipais, das eleições, e acho que nós temos espaço para fazer uma discussão política mais ampla, mais clara, e saber o que nós queremos, porque alguém diz, o PMDB vai ser independente. Eu não gosto dessa palavra independente. Independente é uma palavra que soa no meio político para mim como fisiologismo. Cada dia você está de um lado, de acordo com o interesse momentâneo. Acho que não, a política partidária, a política mesmo do político em si, ele tem que ter posicionamento. Aí você adera ao governo, fica contra, né? Até porque o PMDB, aí vem a questão partidária, a executiva do PMDB tomou uma decisão que o PMDB em Minas Gerais é oposição ao governo que aí está. Essa é uma decisão partidária. E a decisão nossa aqui é uma decisão da bancada nossa aqui na Assembleia. Agora, e as eleições de 2012, como é que vão influenciar essa discussão da agora? Olha, eu acho que está muito cedo. Por isso que eu disse, o bloco ele teria dificuldades da manutenção no final do ano, para frente, porque daqui a 30 dias começa a eleição. O bloco não ia sobreviver mesmo. Ia ter dificuldade, e o PT sabe disso, e nós tínhamos essa visão também. Por quê? Porque em algumas cidades o PMDB tem interesse junto com o PT, e que não tem jeito de juntar. Então começa a cobrança em cima de nós parlamentares do partido, um posicionamento. Como é que você vai num lugar, por exemplo, Montes Claros, que nós temos lá o prefeito do PMDB, o PT contra lá, como é que nós vamos lá fazer campanha? Se nós estamos num bloco, PMDB e PT, qual o posicionamento nosso da gente fazer uma campanha lá com o nosso prefeito? Essas dificuldades, nós já tínhamos feito uma análise política disso, né? Mas é questão de tempo, isso tudo é questão de tempo. O PMDB está se organizando para disputar as eleições ano que vem, né? Nós estamos fazendo um trabalho fantástico pelo interior afora, organizando o partido, e nós esperamos ter um sucesso muito grande nas eleições municipais. O senhor acha então que o que está acontecendo agora foi uma antecipação indesejada? O senhor diria assim?
Eu acho que foi indesejado, assim, até para o próprio governo. O governo não analisou as consequências dessa ação dele dentro do PMDB. Que tipo de consequência? Consequências que nós não sabemos qual é o tamanho dela. Não é o governo que não fez essa análise, porque vai ter consequências, você pode ter certeza disso. Isso não vai passar assim, como se não tivesse nenhum problema, vai ter. Mas a saída do PMDB, do bloco de oposição, não facilita, à primeira vista pelo menos, o que parece que facilita a vida do governo. São menos 8 deputados. Parece. Fazendo oposição. Mas por que não faz oposição aqui, se você fizer uma análise aí, você que está aqui dentro da casa, nós somos no máximo 5 deputados de oposição. Nós temos um bloco, fala bloco, aqui um monte de deputados, 23, mas quem participou ativamente de denúncia, de correr atrás de documento, nós somos 5 deputados. Né? Então o PT, sozinho, ele vai dar muito mais trabalho do que no bloco. Isso aí vocês podem escrever isso aí. Mais trabalho como? Porque ele vai ser uma oposição mais aguerrida. Porque quando eles estão liberados, e algumas ações que foram feitas no bloco, elas sempre foram compartilhadas conosco. E nós várias vezes não concordávamos com algumas ações que o PT queria fazer, nós conseguimos administrar, amenizar um pouco. Não vamos por esse caminho, vamos por esse. Então a gente tinha um controle da situação. E agora vai ficar sem controle. Né? Eu não sei quais são as consequências. Eu acho que foi eu continuo achando que foi um erro de quem fez essa estratégia. Tem nome quem fez essa estratégia? O senhor toma conta do governo Anastasia ou do governador Anastasia? Não, do governo dele. Talvez, eu não sei se ele participou ativamente ou se mandou as pessoas falarem, mas eu não tenho nenhuma informação que ele participou diretamente. Mas indiretamente é uma atitude do governo dele. Deputado, bom, então o senhor tem um trabalho pela frente aí árduo, até segunda-feira. Mas é bom, sabe? Eu gosto de convencimento a um. Eu gosto de política desse jeito, sabe? Eu só não aceito a política que às vezes vem da forma de rasteira. Né? Você faz as coisas e já chega pronto e você não tem condições de conversar, de participar. Então eu estou conversando com o Alberto, conversei com o Diniz, conversei com o Maurício, que ainda é deputado. Eu estou mostrando para eles o meu ponto de vista político. Né? E eles entendem isso, porque eles sabem que um erro de estratégia agora, ela pode ter umas consequências imprevisíveis. Porque se você perde o controle da situação, e que pode acontecer, porque não é 23 que é o problema não, que às vezes pode ser 3 ou 4, que pode continuar sendo um problema. A verbalização da oposição vai ser mais radical. É isso. Olha, nós inclusive, se a gente não conseguir manter o bloco, nós estamos organizando para ter uma outra atitude. Nós vamos consolidar aí um movimento, que é o movimento Minas Sem Censura. Vai tirar a palavra bloco e vai ter um movimento, onde nós vamos poder agregar também algumas entidades de fora da política para fazer parte desse movimento. Então você vê que as consequências têm que ser analisadas. A oposição é ao Anastasia ou ao Aécio? Olha, nós não fizemos oposição ao governo. Houve alguns posicionamentos contra o governo que atingiu mais o governador Aécio Neves. Que essa é a preocupação deles. Eles não estão preocupados com o governador Anastasia. Até porque a oposição ajudou muito mais o professor Anastasia do que a base dele aqui. Porque a base dele só preocupou em defender o Aécio. Esqueceram do Anastasia, que é o governador. Então esse é um projeto de preservação da campanha presidencial. Sabe? Não tem nada a ver com o governo. Nada a ver. Até pelo contrário. A oposição que nós fizemos, os levantamentos que nós fizemos, várias denúncias que nós fizemos, são coisas ainda do governo Aécio. Né? Então isso ficou apavorável, porque nós fizemos algumas denúncias comprovadamente cheias de problema. Eles estão correndo atrás para abafar junto ao Ministério Público, abafar junto ao Tribunal de Contas do Estado, na Justiça, porque nós corremos atrás desses órgãos públicos fazendo denúncias e comprovando as nossas denúncias. Mas eles ficaram preocupados que essas denúncias poderiam atingir o Aécio e não o governo de Minas. Né? Então, o professor Anastasia, porque o que nós estamos fazendo denúncia é do governo. E eles ficaram apavorados. Eles acham que é do Aécio, eles acham que é da Anastasia. E eles não querem isso, né? Eles querem continuar não tendo problema. Deputado, obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o deputado Antônio Júlio, do PMDB, ele é secretário-geral do partido em Minas. O nosso assunto aqui, o eventual rompimento
do bloco Minas Sem Censura, a saída do PMDB do bloco. Conversamos um pouco disso e como que isso vai repercutir, inclusive, para o governo do Estado. Obrigada mais uma vez. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.